Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, então hoje nós continuamos ainda com o nosso material de estudos, o caderno de perguntas frequentes, serviço de convivência. Como eu já disse no encontro anterior, a gente já está encerrando este caderno, e hoje nós vamos falar aí sobre a pergunta, né, que é como a vigilância socioassistencial, né, ela pode contribuir com o serviço de convivência, e fortalecimento de vínculos. Para falar hoje, né, sobre este assunto, que ele está na página 51, eu convidei a Jassa, a nossa parceira também, que divide aí as nossas aulas, e tem colegas chegando. E ela hoje vai conversar conosco sobre este assunto. Tem bastante colega chegando. A Jassa, para quem não conhece, né, a Jassa Antunes, ela é assistente social, técnica de referência, no serviço que ela trabalha, e ela é de Itajaí, Santa Catarina. Então, fique à vontade, Jassa, para complementar a sua apresentação, ou já iniciar de imediato, enfim. Já agradeço, né? Feliz de você ter aceitado, e fica à vontade. Tá certo. Então, boa noite a todas e a todos que estão presentes, né? E para mim é sempre uma satisfação quando a Andréia me provoca os convites. E eu fico pensando que esse grupo é um grupo que eu aprendo muito mais, né? Ele tem um peso muito importante para mim, para minha vida profissional, porque a gente sempre, vocês estão trocando essas informações e eu estou aqui com o intuito também de trocar informação. É claro que essa temática aqui, como a vigilância socioassistencial pode contribuir para o serviço de convivência, não é a minha área de atuação. Então, eu sou a Jassa, sou assistente social, sou técnica de referência do serviço de convivência no município de Itajaí, Santa Catarina. Então, eu não trabalho diretamente na vigilância, assim. Quando a André me fez esse convite, eu até pensei, não é um tema que desperta muita curiosidade, né, nós que a gente está trabalhando no serviço de convivência, porque é um setor à parte do serviço, né, mas ele está ligado diretamente, né, com esse serviço, não só com o serviço de convivência, com os demais serviços da assistência social no todo. E ele não é, assim, um tema assim, não, a vigilância, né, não tem nada a ver com o serviço de convivência, né, então eu pensei assim, não é um tema atrativo. Eu até pensei, quando a André me fez o convite, falei, e agora? Não é atrativo, como é que eu vou fazer? Também não é a minha área de atuação. Então, assim, as perguntas que surgirem que eu não consegui responder, eu vou em busca, porque o nosso serviço de convivência no município, ele tem um setor de vigilância bem estruturado. Então, as pessoas que trabalham ali são 3 assistentes sociais, elas têm muita bagagem, então tem muita informação. Pode ser que eu não consiga contribuir com vocês diretamente hoje aqui, mas eu me comprometo, né, e depois está passando para a Andréia, que ela é a dona da página, do grupo e de tudo mais, e a gente pode estar contribuindo. Então, assim, é uma contribuição da minha parte. Eu fiz o que eu pude, estudei o que eu pude, mas eu não estou completa, né? E aí, se tiver um colega aqui que
trabalhe nesse setor, que tenha mais experiência, por favor, sinaliza aqui, que eu acho que a André também vai autorizar, a complementar as falas e a contribuir mesmo, né? Porque quando você fala do teu fazer profissional, é uma questão. E quando você fala de um setor de um outro serviço, né? A gente pode não contribuir por completo. Então, assim, para não deixar vocês frustradas, né, com alguma pergunta que eu não consiga responder, é sobre isso, sobre a limitação, porque eu não atuo diretamente nesse setor. Mas vamos começar. Então, como a própria pergunta fala, né, como a vigilância socioassistencial pode contribuir para o serviço de convivência? Então, esse material foi utilizado, foi de perguntas e frequência de serviço de convivência, né, edição atualizada em junho de 2022, que é a página 51 e 52. Eu fiz alguns slides aqui e eu não sei também da letra, André, se vai dar para o pessoal acompanhar, né? Mas eu vou estar fazendo a leitura e no decorrer da leitura, da contribuição, eu penso que a gente pode ir trocando figurinha, trocando ideia, que é esse o objetivo do grupo, né? Então tá, de onde vem esse setor, né? Esse setor, ele está assegurado no marco legal através da LOAS, né? Que é a nossa lei, né? Então, a vigilância socioassistencial é um objetivo da política da assistência social, conjuntamente com a proteção social e a defesa de direitos. É o setor da vigilância, ele vai estar ligado diretamente à gestão. Quem é essa gestão, né? Essa gestão é uma gestão do município, né? E esse setor vai estar atrelado à gestão, porque todos os encaminhamentos, toda essa divisão da política, dos serviços, ele está atrelado à gestão. E a vigilância nada mais é do que o braço direito, esquerdo, perna, braço, corpo e membro todo, é o coração da assistência social. Então, todo município que tem uma assistência social, nesse município, é necessário ter esse setor. Aí você vai me perguntar, mas todo município vai ter a vigilância? Não, nem todos os municípios têm a vigilância estruturada, né? Aí depende muito do porte do município, mas se o gestor está pensando nessa política pública com cuidado, ele naturalmente ele vai trabalhar menos enquanto gestor, porque o gestor geralmente é um cargo político, né, em todos os municípios. E aí essa pessoa ela vai passar por esse setor. Então, se ele tem uma estrutura do setor da vigilância, ele está com meio caminho dele andado, porque esse setor ele vai gerir todas as informações, quantitativamente falando, em números, né, para essa gestão dessa política pública, que é tão importante. Só para a gente fazer um comparativo da vigilância socioassistencial na assistência social, a gente precisa pensar na vigilância lá na saúde, né? A vigilância epidemiológica. Quando você pensa assim, eu quero um dado da vigilância, geralmente nos noticiários, nos noticiários das informações pede, o número de pessoas que foram contaminadas do Covid. Quem tem esse número? É a vigilância epidemiológica lá da saúde, né? Só para a gente fazer um comparativo, né? Porque se de repente algum colega está com alguma dificuldade de compreender, a gente faz um comparativo com a outra política pública para a gente poder entender a nossa, né? Mas que setor que é esse? Tem trabalhador que nem conhece, nem sabe que existe esse setor, né? Que é uma dificuldade, sim, dos gestores, de forma geral, falar sobre os serviços, né? Mas esse serviço existe, de fato, para auxiliar o gestor. É esse serviço que vai receber todas essas informações, né? Dos níveis de proteção. Pode ser, André, que não vá acompanhando os slides ali que eu vou falando já no decorrer da minha fala, né? Mas aí, só para lembrar vocês que, então, esse setor está atrelado. Não quer dizer, né, que esse setor vai fazer o que o gestor imaginar. Não, não é por aí. É uma política pública, né? Para isso, essa política pública, ela tem o seu norte, esse marco legal que eu trago aqui para vocês, né? Então, esse setor de vigilância vai assessorar, vai instrumentalizar, vai trazer esses dados para o gestor, diante das demandas que se apresentam nessa política pública. Então, é desse setor que vai ser desmembrado os serviços, de forma geral.
Então, o que o setor faz? Ele protege, ele defende e vigia. Então, por que ele vai proteger? Né? Qual é o objetivo dele proteger esse serviço? Ele precisa pensar no todo, né? Se esse município tem todos os níveis de proteção, ele precisa pensar lá na proteção, da proteção básica até a alta complexidade. E esses serviços que executam o serviço de forma direta e indireta, né? Que é através das OSCs, que é a indireta. E através da política pública da assistência, ele também apresenta o serviço de forma direta. Então, ele precisa atuar de forma, né, nessa defesa, nessa proteção. Então, por que ele vai vigiar? Porque ele precisa saber desses dados, né? É um dado do município, é um dado da população, não é um dado da vigilância, não é um dado da assistência social. Está vinculado à assistência social, mas se porventura esse gestor do município precisar dessas informações, ele vai buscar em que setor? No serviço, se for da assistência social, né, a gente está falando da assistência, ele vai buscar no setor da vigilância socioassistencial. Né? Quando o prefeito quer um dado para fazer uma reportagem da saúde, ele vai aonde? Vai buscar os dados na vigilância epidemiológica do setor da saúde. Quando vai para um dado da educação, ele vai no dado da educação. Então, todas as políticas públicas, elas precisam desses setores para receber essas informações. Então, ele vai proteger, como a gente já conversou, ele vai defender e vai vigiar, né? Logo, não se pode pensar em proteção de defesa sem vigilância, sendo um conjunto que fundamenta a política pública. Isso que a gente já trouxe, né? A vigilância consiste no desenvolvimento de capacidades por meios técnicos para que os gestores e profissionais da assistência social possam conhecer as vulnerabilidades sociais da população e do território. Então, a gente volta ali. Uma palavra muito chave para nós, território. Né? Nós trabalhamos aonde? Eu trabalho num serviço de convivência que está disponibilizado num território X. A vigilância precisa compreender, né, entender de todo o território e saber de todas as vulnerabilidades que se apresentam através desse quantitativo, para, sim, dar subsídios aos serviços da assistência para estar ali atendendo aquela população diante das vulnerabilidades apresentadas. Então, a vigilância, olha o papel da vigilância, que importância que ela tem? Ela tem um dado e aí não tem o serviço. E como é que faz? A vigilância precisa estudar de que forma que vai ser atendida essa população. Então, olha só, aí que a gente começa a entender um pouco mais a importância da vigilância. Ela tem uma informação, mas ela não tem o serviço. Ela precisa dessa informação para ir atrás da execução desse serviço. Então, ela precisa estudar, é um serviço que só estuda diretamente, assim, a política pública em si. Então, ela tem muita informação técnico, né, e esse quantitativo, porque ela precisa fazer essa leitura, por isso que ela vai vigiar, né, ela tem esse dado, esse quantitativo, e ela vai vigiar, mas esse vigiar é no sentido de cuidar, de olhar e fomentar os serviços para a população. Então, o serviço de convivência, qual é a relação aí do serviço de convivência com a vigilância? Aí a gente está falando de território, que é uma área nossa, né? E a gente está falando de vulnerabilidade social. Então, com o objetivo de realizar um planejamento das ações preventivas e contribuir para o aprimoramento das ações que visem a restauração dos direitos violados e a interrupção das situações de violência. É isso que eu trouxe antes, né? Ela tem uma vulnerabilidade apresentada através dos números, né? Então, ela está num território, ela tem esse quantitativo, né, da vulnerabilidade social apresentada, então ela precisa pegar e aprimorar essas ações para contribuir para minimizar essa violação de direitos que foi apresentada, essas vulnerabilidades daquele território. Ela precisa pensar em serviços, né, da política pública, das políticas públicas, aqui já vou dizer, porque não é só uma responsabilidade da assistência social, a assistência social não tem responsabilidade por todos os serviços. Aí a gente tem que fazer um apoio, a gente precisa se apoiar através da rede socioassistencial. Qual é a rede?
A rede não é só assistência, a rede é educação, é saúde, né? Então, nós temos outras políticas públicas dentro daquele território que a vigilância vai se articular com esses serviços para apresentar o serviço para aquela população X, naquele território. Então, tudo isso a gente está falando agora de um chão muito nosso, né? Território, vulnerabilidade social. Então, aqui já tem um caminho do serviço de convivência. A gente vai passar agora para o item dos objetivos, né? Então, ele produz e organiza dados através dos indicadores, informações e análises que contribuam para a efetivação do caráter preventivo, proativo da assistência social. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo da minha prática, porque para mim, eu preciso atrelar e fazer os links, né? Nós atendimos o público da Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Nós atendemos crianças e adolescentes de um determinado território. O que acontece? Para a vigilância, apareceu outras informações de um outro território de crianças e adolescentes que estavam desprotegidos, que estavam sem o serviço de convivência. Então, a vigilância conversou com o gestor, né? Com o secretário da Assistência Social, e naquele momento, em conversa, eles perceberam que estava um quantitativo de crianças num território com desproteção. Então, o que se pensou, o que se planejou? Aquilo que a gente traz ali, ó. Ele vai pensar e aprimorar ações que visem a restauração dos direitos daquela população. Então, agora, o nosso serviço, ele se ampliou para um outro território, que a gente volta lá, para uma outra população que reside naquele território. Então, nosso serviço se ampliou. Continuamos ofertando para crianças e adolescentes. Mas agora a gente tem um outro território, porque esse território estava descoberto, estava desprotegido. E a vigilância já tinha aquela informação, ela estava vigiando aquela população. E estava latente, né? Só que a vigilância não pode só ter o número e deixar ali guardado na gaveta. É uma responsabilidade técnica quando a gente tem essa informação. Então, esse exemplo, para mim, é muito prático. Então, agora nós estamos atendendo um outro número X, agregando ao nosso trabalho, ao nosso serviço. Então, tinha um serviço, tinha uma população de um determinado território que estavam desprotegidos. Mas a vigilância tinha essa informação quantitativamente. Então, agora nós estamos atendendo eles. Para a gente avaliar qual a relevância sempre desse link, né? Serviço de convivência e vigilância. Redução dos agravos para fortalecer a capacidade de proteção social e defesa dos direitos da política pública da assistência social, que é isso que a gente já falou, né? Ele atua diretamente nos níveis de proteção, juntamente com os recursos e financiamento. Ok, eu tenho um quantitativo de uma população em desproteção, né? E aí, o que eu vou fazer? Quando eu trouxe esse exemplo para vocês de prática, que a gente está vivendo agora, a vigilância precisa ir atrás desses recursos, do financiamento dessa política pública, para fazer a cobertura, né? Porque não é só eu tenho população, eu tenho território, mas e aí o recurso? Ela vai gerir esse recurso para trabalhar. Então, no caso, esses usuários desprotegidos, eles foram acrescentados nesse serviço, né? E aí foi de forma indireta. Eles estão sendo assistidos agora pelo serviço de convivência de outro território. Mas, para isso, precisa gerir esses recursos financeiros, esse financiamento da política pública, né? Então, esse financiamento, é claro que eu não vou entrar aqui em questão porque não é da minha área, eu não saberia dizer para vocês aqui como que faz isso, esses desdobramentos financeiros, né? Mas a gente sabe que através, né, dessas informações, com certeza, em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, e com esse setor, o gestor acaba se organizando e gerindo esse financiamento, né? Porque esse serviço, é claro que ele tem um custo, né, financeiro. Então, a vigilância, olha o papel que ela tem, ela precisa pensar no todo, não só pensar no usuário, não só pensar na política, ela precisa gerir esse financiamento. Um outro tópico que a gente trouxe aqui é a vigilância, mais agora versus serviço de convivência. Então, dados através do Sistema de Informação do Serviço de Convivência, através do SISC.
que é o SISC? O SISC é uma ferramenta de gestão dos serviços de convivência em âmbito municipal, distrital, estadual e nacional. Por meio dele, a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Nacional da Assistência Social, realiza a aferição dos atendimentos realizados para a provisão com financiamento federal. A gente começou, nós terminamos ali falando do objetivo, um dos objetivos que era o financiamento, e agora o SISC, que são essa ferramenta de gestão do serviço de convivência, que nada mais é do que é um programa do governo federal que é alimentado pelo gestor, né? O gestor, aí eu não sei quem faz quem alimenta esse sistema aí no município de vocês. No meu município aqui é o meu técnico de referência lá do CRAS, que faz essa alimentação do sistema. Hoje eu até perguntei para ele, a gente fez reunião e eu falei, colega, hoje eu vou falar sobre vigilância e tem um item lá sobre o SISC, porque eu não preencho o SISC. Aí ele falou assim, não, é muito tranquilo, eu preciso das informações do usuário, né, que está participando do serviço, e aí ele precisa estar com o cadastro único atualizado, que quando eu coloco o NIS dele lá no sistema, ele já vai puxar, ele já traz todas as informações do núcleo familiar. Eu falei, olha que importante, né? Então, ali ele vai trazer o nome completo do usuário, né? Então, vai colocar ali o nome, o NIS, aí ele já vai trazer todas as informações lá do CAD. Por isso que a gente tem sempre que manter atualizado o cadastro, o CAD da família, né? Então, para que esse sistema seja alimentado através dessa ferramenta, porque esse sistema é um sistema do governo federal, para que lá no final ele faça o envio do recurso, né? Cada usuário ele tem um custo financeiro para o governo federal. Então, o governo federal, na contrapartida, ele envia o recurso para o município daquele usuário que está sendo atendido. Por isso, essa informação do sistema. O sistema SISC voltou agora nativa, né? Porque ele estava suspenso, mas ele estava sem... a gente não estava conseguindo alimentar esse sistema, né? E agora ele voltou. Então, esse sistema comporta informações dos usuários, dos profissionais do serviço, bem como do território onde ele é executado. Então, acompanhar as situações de violação, então ele acompanha as situações de violação de direitos mais recorrentes entre os lugares de convivência, e com relação aos meses, as regiões do território onde eles são mais concentradas também, ele também vai falar sobre a evasão dos usuários, período do ano e as principais motivações para isso. Faixa etária, que tem maior demanda de adesão ao serviço, entre outras informações. Isso então, é um compilado do que o SISC, o que essa ferramenta do SISC recebe do usuário que está alimentando esse sistema. Então, ele é muito importante. O usuário que entra, se tem marcação de público prioritário, ou se não é público prioritário, né, as violações recorrentes desse usuário, né, a região que ele está, em território que ele está, porque lá o governo federal também precisa pensar em política pública quando a gente alimenta esse sistema. Então, lá na região sul, norte, enfim, né, essa região aqui apresenta, e tem esse sinalizador aqui, ó, vários usuários idosos, por exemplo, aqui, estão em maior destaque, né, não quer dizer que outras regiões não estejam, às vezes ele não tem essa informação porque o sistema não está alimentado, mas o sistema, quando recebe essa informação, ele já sinaliza para o governo federal, olha, lá naquela região tem um contingente de usuários, né, com essas violações, aí sinaliza para o governo federal, aí sinaliza, então, lá ele precisa também pensar nessa política pública para os demais municípios e estados. A gente passa agora para o setor para o item da sistematização desses dados. Então, ele auxilia na avaliação do serviço de convivência, dando subsídios para as providências em direção e revisão de práticas para o aperfeiçoamento das estratégias utilizadas dos estabelecimentos de metas para redução de situação de violação de direito, entre outras ações necessárias ao alcance de todos os objetivos do serviço de convivência, conforme descreve a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
A associação das informações obtidas por meio do SISC, o RMA e Census RUAS pode gerar estudos importantes para o aperfeiçoamento da oferta do serviço de convivência. Então, aqui, quando a gente fala dessa informação que a gente faz mensal, a gente preenche um relatório mensal de atividades, que é o RMA, mensal. Então, todos nós, eu acredito aqui, que faço esse compilado dessas informações que envia para onde? Para o setor da vigilância socioassistencial. Então, a gente lida diretamente com assistência pelo menos uma vez no mês, né? Então, através do RMA, que é o nosso documento, né, de preenchimento de dados, né, o Census RUAS, né, e aí, através dessas informações, a vigilância precisa pensar nessa oferta, não só do serviço de convivência, como demais serviços, né? Mas a gente está falando aqui desse serviço de convivência. A gente vai ter essa informação da criança, do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Então, ele precisa pensar se precisa ser ampliado esse serviço ou não, conforme a sua demanda, quantitativamente falando, né? Dados coletados subsidiam a atuação integrada entre as diferentes políticas públicas, aos gestores trabalhadores que atuam conhecendo as diversas situações de desproteção social nos territórios para mobilizar diferentes atores para a construção de alternativas para a sua superação. Que é isso que a gente já falou e eu trouxe já o meu exemplo, né, prático que ficou mais claro para mim. E aí, para minha sorte, a Andréia é uma pedagoga muito aplicada, né? Ela fez a tarefa de casa também, porque ela também estuda, e ela fez um slide que aí eu pedi permissão para ela, se eu poderia usar esse slide dela, e ela falou que sim. Então, está aqui, ó, pedagogiando no serviço de convivência, a autora é ela. Então, o que a Andréia colocou aqui, e de forma bem sistematizada e bem direta também e objetiva, né? Eu vou estar lendo aqui com vocês para a gente ver sobre esses 5 tópicos aqui, que na verdade eu acabei falando de todos eles, né? Mas de forma direta ela já colocou aqui. Então, primeiro tópico aqui, contribuir. Aperfeiçoamento do serviço de convivência por meio dos dados do Sistema de Informação do Serviço de Convivência, que é o SISC, que acabei falando agora, né? Aí ele vai acompanhar, através desses dados do SISC, né, situações de violação de direito mais recorrentes no decorrer dos meses e a região do território onde estão mais concentradas, a situação de evasão, os períodos do ano em que mais ocorrem as principais motivações para isso, a faixa etária, que tem maior demanda e adesão ao serviço no decorrer do tempo, né, que é isso que a gente falou. Então, através desses dados obtidos do SISC, ele vai acompanhar essas situações de violação de direito, né, em que mês que mais os usuários acontece a evasão deles, né, quais os principais motivos que levou a esse desligamento, né. E o terceiro, ele vai fazer a avaliação e subsídios, a revisão de práticas, aperfeiçoamento das estratégias utilizadas, estabelecimento de metas para a redução da situação de violação de direitos, entre outras ações necessárias para o alcance dos objetivos do serviço de convivência, que eu trouxe esse exemplo prático que coube bem aqui nesse item da avaliação dos subsídios, né? Então, ele tem a informação e o que ele vai fazer com essa informação, que é aqui em laranjinha. O quarto é a associação dessas informações, que é através do SISC, né, que ele vai utilizar. Então, ele vai utilizar o SISC, o RMA e o Census RUAS, então, que são estudos importantes para o conhecimento da oferta do serviço de convivência. E o 5 é a atuação integrada da rede, né, que é esse último item que eu falei agora, né, que é conhecer as situações de desproteção social do território e mobilizar diversos atores para a construção de alternativas para a sua superação. Então, esse compilado que a Andréia fez, ele foi bem direto. Resumindo, a nossa pergunta, né, sobre o serviço, o que a vigilância socioassistencial pode contribuir para o serviço de convivência. Então, de forma direta, está aqui nesse slide que a Andréia produziu.
E aí, para contribuir com mais uma informação, o nosso setor de vigilância, no mês retrasado, ele fez uma apresentação do serviço do setor para nós, né? E aí, eu estava lendo esse material até para mim ter mais como apoio, né? Então, a nossa colega lá, apresentando as principais, ela colocou para nós, assim, quais as principais ações desse setor, né, que é tratado como vigilância, aqui do meu município onde eu atuo, né? Então, ela colocou aqui, eu vou até fazer essa leitura, né? Então, ela colocou aqui, monitorar e avaliar a oferta dos serviços de execução direta e indireta, aquilo que eu já falei, né, do SUAS, aprimorar a implantação do fluxo de proteção social, né? Então, ela vai trabalhar também com os fluxos dos serviços de forma geral, da assistência, né? Ela vai elaborar um diagnóstico socioterritorial. Então, para executar um serviço, não é só, vai lá, tem um número aqui e agora. Não. Eles precisam pensar nesse diagnóstico socioassistencial. Elaborar boletins informativos sobre a vigilância assistencial, construção de protocolos de acesso aos serviços, né, socioassistenciais, que é aquilo que a gente já falou no início, né, sistematizar e aprimorar o sistema. Cada município tem um sistema, alguns municípios não têm um sistema próprio da assistência, então eles sempre precisam pensar no aprimoramento desse sistema da assistência, porque assim como a saúde, como as outras políticas públicas, eles têm o seu próprio sistema, então sempre está aprimorando e pensando na melhoria desse sistema para obter maiores informações, né, da família, do usuário. Elaborar documentos técnicos e suporte e orientação da gestão da secretaria, né, gerenciar e alimentar o sistema de informação da política da assistência social como um todo. Todos os recursos financeiros que vêm, eles precisam alimentar vários sistemas do governo federal. Então, não é um setor que seja simples de se trabalhar. É um setor que mexe muito, que você vai trabalhar com recursos, você vai trabalhar com números e você precisa fazer a leitura desses números, né? E aí precisa se pensar em tudo. Então, o serviço que usa, como eu falei para vocês no início, é o braço direito do secretário, secretária da assistência social, né? Então, ali que está todas as informações dessa política pública. E aqui ela coloca também colaborar com a elaboração e atualização do sistema do plano de contingência do SUAS, né? Elaboração dos estudos de ocupação, dar suporte técnico na elaboração dos termos de referência e editais de credenciamento. O governo federal lança os editais, tem prazo para tudo, prazo curto, e eles precisam estar correndo atrás desses credenciamentos, né? Então, é um setor que se trabalha muito. É um setor que não, claro, não atende o usuário, mas ele internamente ele acaba trabalhando muito essa questão, né? Então, de forma prática, aqui a apresentação já se encerrou, né? E agora a gente abre para conversa, para debates, e aí o que vocês desejarem e contribuírem. Estou à disposição. Andréia, ninguém vai falar. Pessoal, vocês têm contato com a vigilância assistencial do município onde vocês trabalham? Então, vamos às perguntas. Pouquíssimo, a Débora falou. Aqui no meu município de Bambuí, nós não temos, não. Porém, existem outros serviços, né, que enviam usuários para nós, que é o CAPS, o CREAS. Então, assim, a gente tem esse contato, sabe? Essa interligação com essas entidades. Você é Patrícia, né? Sim, Patrícia.
Patrícia, você atua no serviço de convivência, só para mim poder entender um pouquinho. Sim, eu atuo, porém eu sou oficineira de yoga, sabe? Então eu gosto muito de participar com vocês dessas lives, né, para a gente ir aprendendo mais como agir, como atuar de forma correta, né, no centro de convivência. Então, assim, eu recebo muitos usuários, vamos dizer assim, alunos, né, na minha oficina, indicados pelo CAPS e pelo CREAS também. Ah, tá. Então, não tem um técnico de referência lá no teu município, no teu serviço? Não, não temos o técnico de referência, não. No caso, nossa coordenadora que faz essa vez, né, de técnico de referência. Tem só a Uhum. orientadora oficial mesmo. Aham. Nem todo, como eu falei no começo, assim, nem todo município vai ter a estrutura da vigilância, né? Mas é uma perca muito grande, assim, porque não desconsiderando nem outro serviço, e nem nada, nem ninguém, mas olha só a importância que tem a vigilância para fazer a gestão dessas referências que aparecem, né, através do RMA, que a gente faz, do Censo SUAS, né, então ela acaba coletando essas informações e aí muitas vezes não vai conseguir, né, depende de cada município, mas infelizmente alguns municípios não têm. O nosso setor da vigilância socioassistencial aqui do município onde eu trabalho, ele é bem atuante mesmo, assim, nós enviamos o relatório até o dia 10 de cada mês, nós temos prazo, mandou no dia 11 e já vem uma resposta dizendo que a gente não encaminhou na data acordada, então ele é muito atuante. E aí, se tem alguma correção no nosso relatório, eles enviam as correções, assim, e aí sempre a gente tem contato com a vigilância, assim, se a gente tem uma dúvida com relação ao RMA, por exemplo, né, a qualquer informação, eles estão sempre à disposição, assim, do que a gente precisar mesmo. É uma equipe muito competente aqui no meu município. A Débora quer falar, Débora? Oi, Jassa. Eu Oi, tenho uma dúvida. Tudo bem? tudo bem, Luzé? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Me desculpa se eu vou perguntar alguma coisa que você falou anteriormente, mas é que eu não estava conseguindo entrar na live e eu consegui só agora, né? Mas será que existe a possibilidade da técnica de referência, mais as coordenações do serviço de convivência, que aqui na minha cidade, o serviço de convivência, ele é uma unidade separada do CRAS. Então, existe a possibilidade de fazer reuniões para estabelecer protocolo ou fluxograma para o conselho tutelar, porque uma das maiores dificuldades nossa é fazer com que o conselho tutelar entenda como são feitos esses direcionamentos. Sim, é uma dificuldade, Débora. Eu posso falar por mim, eu já trabalhei em alguns municípios e, assim, ó, dos 3 municípios que eu já trabalhei dentro do meu estado, infelizmente, a gente precisa ser ética, claro, né, mas, assim, é uma dificuldade de vários municípios, dos técnicos junto com o conselho tutelar. Quando a gente começa a se alinhar, tem a nova eleição. Aí, às vezes, troca o conselheiro, aí vem outro coordenador, e a gente sempre fica assim, parece que remando contra a maré. E é uma das atribuições, eu até aqui no final, eu até li aqui, é uma das atribuições da vigilância socioassistencial elaborar os fluxos de trabalho. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês marquem uma reunião com o setor de vigilância e levem para esse setor quais as dificuldades que vocês têm. Porque se a vigilância não sabe da dificuldade, ela não vai trabalhar com aquilo que ela tem, ela vai trabalhar com aquilo que ela tem, né? Então, se vocês não levam, ela não vai ficar sabendo. Então, assim, agende uma reunião, marque uma reunião, porque é uma das atribuições desse serviço da vigilância é a elaboração de fluxo de trabalho para toda a rede, entende? E com certeza você pode fazer isso sim, deve fazer. Ok, muito obrigada. Imagina.
Jaça. Oi. A Cleonice, ela colocou aqui que no município, quem alimenta o CISC é o setor de vigilância socioassistencial. Só queria deixar aberto, se ela quiser contribuir, né? Como funciona, a questão prática mesmo, né? Cleonice tá... Boa noite. Boa noite, Cleonice. Boa noite, tudo bem? Então, eu trabalho, inclusive, na verdade, no meu município não é uma equipe. A gente brinca até com o nosso colega da vigilância, que é equipe. Ele sozinho, né? Nós tínhamos uma outra colega, mas recentemente foi trocado, então nós temos um psicólogo hoje na equipe, e é ele que alimenta o CISC. E agora, depois que o CISC retornou, eu estou trabalhando juntamente com ele para que eu o ajude a alimentar o CISC, né? Porque é uma demanda bem grande, e como ficou todo esse tempo sem funcionar o sistema, então ele está bem defasado, bem desatualizado. Então, hoje mesmo a gente estava conversando para planejar algumas planilhas, enviar para os CRAS, para que eles nos retornem para a gente atualizar o Mas já ressalto que a gente tem bastante dúvida com relação ao CISC, se possível, aí, de repente, fica uma sugestão para um próximo encontro, falar somente sobre o sistema CISC. É importante. Outros colegas aí têm dificuldade, mas como o sistema voltou a funcionar agora, a gente está encontrando bastante dificuldades. E, assim, o nosso colega da vigilância, ele é bem atuante também, né? Inclusive, a gente, dentro da gestão, porque como eu já participei em um outro momento das lives, né, do grupo, e eu trabalho na gestão, juntamente com a outra assessora da proteção básica e também da assessoria da proteção especial, e a gente elabora os fluxos, e como a colega até comentou ali, que o Conselho Tutelar não participa, os técnicos de referência não participam de reuniões, no meu município a gente faz reuniões, né, com as OSCs, e os CRAS e os CREAS, e o Conselho Tutelar algumas vezes participa também. Às vezes eles não participam, não vão, mas na maior parte das vezes a gente chama para reunião, né? Então, eu acredito que a gente está, assim, bem organizado com relação a isso, porque nossos fluxos estão caminhando, a gente está organizando, já teve há um tempo atrás que realmente não funcionava, as demandas, acontecia o inverso, né? O usuário chegava primeiro no serviço de convivência, e depois que se fazia o encaminhamento para que o CRAS preenchesse o instrumental adequadamente. Hoje não mais. Hoje os usuários vão primeiro ao CRAS, o técnico de referência atende a família, preenche os instrumentais corretamente, identifica se há alguma situação prioritária ou não, e daí encaminha para o convivência, seja ele público, né, seja ele governamental. Então, a gente tem esse ponto bem claro no município. Uma sugestão que eu dou para você, Cleonice, que você está no setor, de 2 municípios que eu trabalhei que tem essa estrutura da vigilância mais fundamentada, é que eles padronizaram para as OSC, para os serviços que trabalham de forma indireta, uma planilha só. Por exemplo, assim, o serviço de convivência, ele tem uma planilha única para todos os serviços de convivência. Então, quando esse setor recebe essa planilha lá do RMA, então ele já sabe, a mesma planilha que eu preencho, você vai preencher com a mesma base de dados, porque o serviço é um só. Sim. Então, ela disse que quando eles padronizaram essa planilha pelos serviços, assim, lá quando eles recebem essas informações para depois fazer a checagem das informações, para ela ficou muito mais fácil, porque a pessoa vai precisar de entender de planilha, de Excel, né? Sim. Porque eu estou no serviço de convivência que executo de forma indireta, né? Eu não estou na assistência, daí eu não utilizo o sistema da assistência, porque quem está na assistência também pode ser utilizado esse sistema, mas eu estou de forma indireta, então eu estou fora. Então, ela falou assim, quando padronizou, né, essa planilha para todos os serviços de convivência de forma indireta e preencher a mesma tabela, para ela ficou melhor. Porque daí pega as informações e daí transfere lá para aquele sistema lá do governo federal que tu sabe, né? Sim, na verdade, as OSCs hoje, elas utilizam o nosso sistema também. Nós temos um sistema chamado IPM Social no município, onde as entidades, os serviços públicos,
e as OSCs preenchem e utilizam. Eles estão recentemente utilizando, então estão aprendendo ainda a utilizar o sistema e encontram algumas dificuldades. Mas hoje, até o Conselho Tutelar, na verdade, deveria utilizar, mas aí tem algumas questões que eles não conseguem utilizar, devido a utilizar outros sistemas, como CIPIA, por exemplo, então eles têm alguma dificuldade. Mas toda a rede socioassistencial utiliza o mesmo sistema. Registro de grupo e tudo mais. Ainda a gente encontra algumas dificuldades, agora em agosto esse sistema vai ter algumas alterações, então a gente está com algumas dificuldades ainda de padronizar os dados. Aí, fazer uma planilha separada. Então, hoje até a gente estava organizando essa planilha, mas normalmente a gente manda para todos os CRAs a mesma planilha para que eles preencham com os dados corretamente e nos encaminhem novamente. Porque para alimentar esse sistema de tabela, que é a tabela, né, não vai precisar desse técnico, né, então esse técnico ficaria mais na gestão da elaboração dos fluxos de trabalho ali, né, e tudo mais, porque na verdade vocês enquanto vigilância, vocês precisam receber essas informações e fazer o desmembramento para passar para os outros sistemas, né? Exatamente. Que não é só receber, né? Não. Tem outros desdobros, outros, né, por trás das câmeras aí. Vocês têm muito trabalho. É um serviço, assim, gente, que, olha, é muito desafiador, né, Cleonice, trabalhar na vigilância. Exatamente. Você sempre tem que estar atualizada. Existem esses decretos que atualizam muito, então precisa esse setor estar bem munido de informação, porque uma informação não atualizada prejudica muito o serviço. Então, o gestor, ele não tem essa condição de ficar, né, fazendo essa... Vem para quem? Vem para a vigilância precisa pensar, precisa receber, precisa identificar, precisa decifrar o que lá estão pedindo para poder fazer essa articulação com os outros serviços, né? Então, é um serviço que pensa muito, não estou desmerecendo os outros setores e outros serviços, gente, mas não é isso. Mas, assim, é muito trabalho. Então, esse recebimento dessas planilhas, né, Cleonice, a informação para o governo federal, porque daí, através dessa informação do governo federal, vem os recursos, né? Tudo muito interligado. Se não tiver muita coesão, muita coerência, assim, e um fluxo de trabalho coerente, se perde e não tem mais como se achar ali dentro, né? Exatamente, e ele reflete muito ele impacta, né, no recurso que vem para o município. A gente já percebeu isso, a falta da atualização, a falta da confirmação no trimestre, ela impacta diretamente no recurso recebido pelo município, né? Eu não sei se eu acabei respondendo a tua pergunta, Cleonice, a gente ficou aqui dialogando, mas... Não, acredito que está ótimo. Acredito que, assim, a gente tem algumas questões relacionadas ao CISC, mas eu acredito que seja em outro momento a gente poderia tratar sobre Porque, assim, eu entrei poucas vezes ainda, sabe? Então, a gente tem dúvidas com relação ao CISC ali, que nós ainda estamos organizando. Então, o pessoal está mandando as planilhas para nós, e no momento que a gente for preencher o CISC, é que a gente vai identificar outras situações. Então, talvez em um outro momento, a gente possa falar exatamente sobre o sistema CISC mesmo, e não ao preenchimento das planilhas para obter os dados, sabe? Talvez em um outro momento a gente fale sobre o sistema. Não sei se mais alguém conhece o sistema, se já entrou, se tem alguma dúvida, sabe? De repente pudesse compartilhar com a gente. Por isso a importância desse diálogo aqui, né? De uma ferramenta que a gente trabalhou aqui, é a tua dúvida, que pode ser a dúvida de outros colegas. Não é a minha dúvida porque não atuo, mas com certeza se eu estivesse atuando, eu teria essas dúvidas, né? Porque ela ficou um tempo afastado, agora você sabe que o governo federal, quando ele lança um prazo, aí você precisa preencher, e é muita informação, aí você tem que colocar os desligamentos, os novos usuários. E como eu falei, ele está muito defasado, né? Ele está lá com os grupos lá de 2023 ainda, antes de setembro de 2023. De lá para cá, a gente teve, assim, atualizações, temos todas, mas também já houve outros desligamentos, já mudanças de nome de grupo, então são bastante... detalhes, né, que a gente tem, assim. Mas eu acredito que não seria para hoje, seria em um outro momento mesmo. Claro, mas abre precedentes para nossa Andréia ali já pauta para o próximo diálogo, né? Mas, Cleonice, agradeço pela tua informação, é muito rica quando a gente consegue trocar, né? Sim. E aí ele engrandece mesmo. Mas eu estou complementar, como você falou, da importância da vigilância,
A gente já identificou no meu município, assim, bairros, territórios de desproteções sociais, né? Nós temos aqui alguns bairros em que a gente não possui um centro de convivência, em que ele não tem dentro do território um centro de convivência, e acaba que a demanda de criança de 7 a 15 anos, as situações de violência, é muito maior do que um outro bairro que tem um serviço de convivência dentro do território, né? Então, já foram situações em que a vigilância socioassistencial trouxe para nós, né? Mostrou para a nossa secretária a importância de, naquele território, construir um centro de convivência. A gente já está até planejando para o ano que vem, vai dar tudo certo para ser construído um centro de convivência nesse espaço, nesse território, que é um bairro novo, onde não tem transporte, não tem acesso a outras políticas públicas, tem uma escola só, não tem escola estadual, né, do estado. Então, a gente percebe que a situação de violência dentro do bairro é muito maior do que em outros bairros que têm a presença do serviço de convivência no território. Eles estão vulneráveis, né? Estão expostos a todo esse tipo de violência. Quando está dentro do serviço de convivência, é o que a gente sempre fala, está dentro do serviço, então ele está protegido, né? Então, se o gestor tem sensibilidade, né, Cleonice, você sabe que depende muito da sensibilidade de cada gestor, se ele for sensível a essas questões, essas demandas, então o caminho já está um pouco mais percorrido, né? Porque se ele não for sensível, não acontece. Não acontece, exatamente. Não acontece. Então, a política pública da assistência, ela aparece quando diz, não, vai lá para assistência. Mas não é só chegar lá na assistência, gente. Precisa de todo um serviço para poder atender aquela demanda ali. Mas aí a assistência existe, né? Quando chega lá no gabinete do prefeito, quero isso, quero aquilo, manda lá para assistência. A gente chega lá, sabe das dificuldades que a gente tem, né? Município pequeno ou grande, a gente enfrenta as dificuldades igual, né? Mas aí a política é lembrada, né? Exatamente. E a gente entra em outras demandas aí que não é a questão, né? Verdade. Mas obrigada pela tua contribuição, Cleonice, foi bem importante. Agradeço. Imagina, estamos à disposição. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Antonilda, eu estou como pedagoga no CRAS. Estou engateando, estou mais ou menos com 6 meses que eu entrei no CRAS, né? E assim eu senti uma grande dificuldade. Por quê? Porque antes eu trabalhava como conselheira tutelar, certo? Então, está com 6 meses que eu estou, 7 meses que eu estou no CRAS. E aí eu vendo o relato das colegas com relação ao fluxo, né? Do conselheiro, vou responder porque eu atuei e tenho experiência sobre essa questão. E assim, no Conselho Tutelar, ele tem um sistema que é chamado CIPIA, e quando a gente atende essas crianças e adolescentes que se encontram com seus direitos violados, a gente tem que aplicar medidas protetivas. E uma das medidas é encaminhar justamente para o CRAS ou para o CREAS. Então, tem que ter essa parceria entre CRAS e CREAS, né? Porque a gente tem que aplicar medidas, porque o sistema está lá e a gente tem que aplicar. Sim. E aí mas para isso precisa uma parceria muito grande entre CRAS e Conselho Tutelar, mas é feito no sistema esse encaminhamento. Sim. E o CRAS ou o CREAS tem que responder diretamente do sistema, entendeu? E funciona dessa forma. Com relação ao estar falando sobre o CISC, né? Da vigilância, estou começando a entender um pouquinho, como eu disse, estou engateando, né? Mas estou estudando, é por isso que eu estou nesse momento de estudo, porque assim, eu cheguei no CRAS e escuto as técnicas, porque cada serviço tem uma técnica de referência. Sim. Aí eu cheguei lá e já fui dizer, pedagogo não pode ser técnico de referência. Aí, tudo bem, estou chegando agora, deixa eu começar a estudar. Aí, o que o pedagogo vai fazer aqui? Você vai ver com os orientadores, o educador social, a questão das práticas pedagógicas, que você pode contribuir para melhorar, né? Com relação ao dinamismo, enfim. Ótimo, maravilhoso, para mim não tem problema, entendeu? Se faltar orientador, você vai lá e fica no lugar dele.
Tem problema, eu estou aprendendo. Então, cada coisa que me colocar, eu vou aprendendo cada vez mais, entendeu? Só que depois eu conversando com a André, na dúvida, sim, o pedagogo ele pode ser um técnico de referência, né, do serviço de convivência. Ou eu Pode. estou, né? E aí eu disse, não, eu vou aprender primeiro, que depois eu vou começar, entendeu? Mas eu vejo falar desse sistema, porque elas, tem que alimentar, tem que mandar para a gestão, está esperando tal data, eu escuto, mas não que eles chegarem, vamos estudar, vamos ver o que é isso aqui, até para me entender, eu estou estudando aqui com vocês. Por isso que eu estou aqui, entendeu? E aí eu sinto, mas eu pretendo estudar e daqui um dia eu disse, epa, peraí, vamos aqui, vamos parar, vamos sentar, né? Isso. Mas por enquanto está dando certo. Para depois ele disse que eu não posso ser técnico de referência jamais. Inclusive, eu disse, se eu sou uma profissional, sou uma técnica de nível superior, eu sou invisível. Aí, por quê? Porque só quem me vê é o público, né? As pessoas que vêm, porque já me conhecia de conselho tutelar, e aí já tem uma interação muito boa comigo. Você está aqui e tal, enfim. Mas lá dentro, nem no cronograma eu existo, a pedagoga. Existe a pedagoga, mas no cronograma não está em nada. Se eu for substituir uma pessoa, o educador social faltou, você pode ir lá? Ela deixou o plano, vou numa boa. Mas eu não estou lá, entendeu? Eu sou invisível. Meu Deus, a nossa área, nós temos um trabalho belíssimo e às vezes não somos reconhecidos, assim, entendeu? Eu disse, eu dei um tempo no conselho tutelar, porque eu estava há quatro mandatos como conselheira, aí eu disse, não, vou parar, agora eu vou ver se eu vou para prevenção. Porque o que eu vi lá no conselho, a gente atuava diretamente com a violação, fazia os encaminhamentos, enfim, eu acho que eu vou dar um tempo, vou passar um tempo na prevenção. O que é que eu posso fazer por essas crianças? O que é que eu posso fazer por esses adolescentes lá dentro dos CRAs? Entendeu? Mas aqui, eu estou aprendendo e vou aprender cada vez mais com vocês. Que bom, Antonilda. Acho que, assim, é esse o caminho, né? Aquilo que a Andréa sempre coloca no grupo ali. O conhecimento, ele liberta, né? E a Andréa, como pedagoga, ela pode falar melhor para você. Ela já trabalhou, né, diretamente no serviço de convivência, foi coordenadora como pedagoga, então, assim, ela tem muita bagagem para isso, mas, assim, você está no caminho certo, é estudar, se instrumentalizar, você tem o teu papel também enquanto pedagoga dentro do serviço de convivência, né, mas no caminho você está estudando para se aprimorar, para poder ter conhecimento técnico para dizer, olha, isso não funciona dessa forma, isso está escrito aqui, então a gente precisa seguir dessa forma, né? E claro que você tem um jogo de cintura, mas tem que ir se posicionando. Com se certeza, posicionando, estudando, para poder tendo conhecimento da causa mesmo. Como conselheiro, você também não sabia fazer, né? No primeiro momento que você esteve como conselheiro. Você foi estudando, se foi aprimorando e você ficou 4 mandatos, né? Hoje você entende do fluxo do trabalho da assistência, das outras políticas públicas, né? Então, hoje você já pode falar sobre isso. Agora você está lá no serviço de convivência. Então, agora você vai precisar estudar bastante e a longo prazo mesmo, você está no caminho, tá? Não desista. Débora? Débora, você levantou a mão, você quer falar? Oi, eu não estava conseguindo soltar o áudio aqui. Então, vendo a Antonilda falar sobre ela atuando como conselheira, eu sinto que aqui, o município onde eu atuo, a gente perde muito, porque além de uma boa parte dos conselheiros daqui não terem nível superior, eles têm muita dificuldade em buscar conhecimento de como eles podem utilizar o CIPIA para isso. Uma das coisas que eu sempre falo para eles é essa questão do CIPIA, que tem todos os formulários, todos os encaminhamentos, todas as medidas de proteções, tudo lá no sistema deles. É só eles preencher com o nome da criança ou do adolescente e encaminhar para a gente. E eles não utilizam essa ferramenta. Porque, assim, eu já atuei como técnica do Conselho Tutelar durante pouco mais de um ano, então eu conheço um pouco do programa do CIPIA, né, do sistema.
Então, eu sei que é uma ferramenta bem completa, que dá para utilizar em muitas coisas, mas a dificuldade dos conselheiros daqui, do meu município, é essa, eles não procurar utilizar essas ferramentas que eles têm à disposição, e essa dificuldade, essa rigidez em buscar esse conhecimento para utilizar essas ferramentas. Por exemplo, eles encaminham, semana passada eu recebi um encaminhamento de 2 crianças para inserir no serviço de convivência, e eles estavam pedindo vaga para os alunos, e porque a mãe precisava trabalhar e não tinha com quem deixar essas crianças. Então, assim, é claro, vou marcar para fazer uma entrevista com esses pais para tentar identificar uma situação prioritária ou não, mas se eles me mandassem como uma medida de proteção, ficaria muito mais fácil para mim. Porque já dava marcação, né? Eu já sinalizava, e aí essa família já entrava em acompanhamento também pelo PAIF, mas nós temos essa dificuldade muito grande. Gostaria muito que todos os conselheiros tivessem esse feeling que a Antonilda teve, de se capacitar, de buscar conhecimento e falar, olha, é assim, o fluxo é assim, é assado, ou, não estou entendendo, vou chamar os técnicos para conversar. Ela falou dessa proximidade, né, dela com os técnicos quando ela atuava como conselheira. Então, é isso que falta aqui, e que eu sempre reclamei muito, mas eu ainda me sinto bem invisível, igual ela, assistente do CRAS. Acho que falta sensibilidade, né? Porque assim, não que eu esteja numa posição como técnica de referência, ela como conselheira, que eu não preciso fazer eu não preciso estudar. Não, ao contrário, aí que você precisa correr atrás para estudar, porque você vai fazer os atendimentos. Essa família, quando chega para você precisa estar ali na frente dela, e essa família espera muito de você enquanto conselheiro, enquanto técnico, né? Então, eu acho que falta essa sensibilidade, né? Eu vejo assim, em outros municípios que eu atuei também, alguns faziam capacitação ou não, outro, quando tinha capacitação, inventavam as suas desculpas para não participar, mas quem perde muito é a população, né? Quando o profissional não está qualificado, né? E aí os encaminhamentos saem atravessados em alguns momentos, porque ao invés de facilitar, eu estou até, às vezes, né, não facilitando a vida desse usuário. E não, quando a família quando chega até nós, a gente precisa viabilizar, né? Não podemos ser mais um profissional tarefeiro, né? Não, nós temos que viabilizar e encaminhar. Olha só, quando o encaminhamento sai correto, o colega lá da frente vai trabalhar menos, e aí a agilidade será melhor, né, para aquele usuário. Agora, o técnico precisa fazer, claro, ele vai fazer o atendimento, vai fazer esse atendimento através da entrevista, da visita, enfim, como você vê melhor isso, né, para fazer todo um atendimento, para aí sim ver as vulnerabilidades que se apresentam ali, né, para daí fazer as marcações para encaminhar para o serviço de convivência, né. Mas aí há pessoas e pessoas, né, no mundo do trabalho, né, Débora? Infelizmente, né? Mas infelizmente. Vamos caminhando. Seguimos. Obrigada. Imagina. Quem mais quer contribuir? Tomás? É isso? Pode falar, Tomás. Pode abrir o microfone. Não tô conseguindo. Calma aí. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu acho que foi a que acabou de falar agora há pouco tempo. A Débora foi a última. Antes da Débora. Antonilda. Isso. O meu relato é parecido com o da Antonilda. Eu também me sinto da mesma forma que ela
falou, né? Me sinto invisível dentro do setor onde eu trabalho. O Centro de Referência de Assistência Social, né? O CRAS. Eu sou pedagogo, já tenho... nunca atuei na área, mas tenho uma formação, já estou fazendo minha pós. E, tipo assim, eu me sinto invisível no momento em que uma pessoa que faz perícia criminal, a faculdade dela, né? E ela faz o meu planejamento semanal. Ou seja, então eu como pedagogo, eu me sinto excluído também, da mesma forma que a Tonilda falou dentro do meu setor, dentro do CRAS, entendeu? Eu queria, tipo, participar da aula com vocês para me fazer a seguinte pergunta. Dentro do serviço de convivência, vocês têm uma experiência o quê? Isso está correto? Desculpa, eu não peguei tu falou dentro do serviço de convivência, tu pode repetir? Calma aí. E isso, tu quer no CRAS, né? Eu não entendi a pergunta completa, Tomás. Tipo assim, deixa eu tentar fazer a pergunta resumida. Será que essa pessoa está correta em fazer o meu planejamento junto comigo, sendo que ela faz uma formação diferente da minha, que eu já fui formado para aquela área, entendeu? Tipo, ela faz perícia criminal e ela faz o meu planejamento. Tá, qual é a tua atuação dentro A do minha serviço? atuação, eu sou orientador social. Orientador social. Então, nesse serviço, tem uma pessoa, um coordenador, uma coordenadora? Tem, ela também é pedagoga, só que ela é pedagoga, só que a função dela é como coordenadora. Tá, tudo bem. Então, nós temos um coordenador. Então, Isso. você vai sentar com esse coordenador, né? E você vai conversar com ele. Olha, eu estou tendo essa dificuldade com o meu colega, né? Porque ele está fazendo o meu planejamento. Não, e quem tem que fazer o meu planejamento sou eu, né? E aí você vai dialogar com ela, então, com ele ou com ela, e vai ver por que ele está fazendo o teu planejamento, né? Se, de repente, você ainda não está preparada, se ele é teu apoio, você precisa saber com ela por que ele está fazendo, né? E ela precisa te falar por que ele está fazendo o teu planejamento. Se você ainda não tem condições, se você está aprendendo, ok. Mas a partir do momento que você já estiver preparada para isso, e a gente vai se preparando, aí sim é de tua competência. Porque, tipo assim, eu já atuei no CRAS como orientador social, entendeu? Sim. Tipo, passei em torno de 3 anos e meio como orientador social. Eu nunca tive dificuldade nenhuma porque eu tinha uma pedagoga do meu lado. Pois é, por isso que você tem que dialogar com ela. Qual é a dificuldade que eu tenho, que eu não sei ainda, né? Precisa saber. Aí agora, recentemente, eu passei no processo seletivo, aí justamente eu fui chamado, né, novamente pro CRAS. Só que quando eu cheguei, a gestão que eu tava, já não tava mais, já tinha passado. Porque já tinha se passado 8 anos, tudo mais, e a gestão passada já não tava mais. Aí já tinha outra gestão, já não tinha mais a pedagoga que fazia o meu planejamento, já era outra pessoa, entendeu? A formação, ela já não era formada na área, e tudo por indicação política. Aí, tipo, eu comecei a reivindicar meus direitos, né? Eu digo, cara, mas isso tá errado, isso não pode. Aí, como meu município gira muito em torno da política, eu digo, não, eu vou perguntar a alguém que tenha mais conhecimento do que eu. Você deve fazer o teu planejamento, primeiro ponto. Tá? Né? Você precisa fazer o teu planejamento. Adiante do teu planejamento pronto, então, eu sugiro que você converse com o teu coordenador, apresente o teu planejamento e aí vocês vão dialogar sobre o que você fez. É ele que tem que te dar as orientações, ó. Aqui você está no caminho certo, aqui está tudo bem, aqui não está legal. Então, ele que tem que te dar esse amparo, esse suporte. Eu sei. Né? Primeiro você faz e aí você conversa com ele. Eu estou aqui com o meu planejamento. Você, enquanto coordenador, que é o responsável por serviço, você é a pessoa que vai me dizer. Aí vocês vão trocar ideias, vão obter as informações ali, e aí se você não estiver satisfeita e estiver dentro do teu direito e tu achar que aquilo, né, está correto, é uma decisão tua, mas aí você vai ter que conversar com ele, né? A minha opinião, né, Tomás? Mas a outra pessoa não pode fazer o teu planejamento. E tipo assim, outra questão também que eu tô reivindicando, porque eu tô com 4 meses, eu já tenho, tipo, vamos supor que eu já tenho um problemazinho com a minha coordenadora por
desse ponto que eu acabei de colocar, né? E lá eu percebi que gira gira muito aquela questão de trabalho entre amigos, entendeu? Pois é, mas aí não tá correto, né? Aí, tipo, eu não tô sentindo que o meu trabalho, porque eu faço meu planejamento de acordo com o que eu vou pesquisando, entendeu? Aí eu não tô vendo rendimento no meu trabalho, tipo, eles acabam querendo colocar outra coisa, querendo colocar algo para me substituir da sala, como orientador social. Primeiro que a gente vai pensar, assim, de forma coletiva, para que a gente faça o planejamento dos percursos. A gente precisa partir desse primeiro princípio. O coordenador do serviço de convivência, ele vai sentar enquanto equipe, né, e junto com todos os trabalhadores do serviço de convivência, vão dar direção, e vão pensar em conjunto sobre os percursos. Cada educador tem o seu percurso, né, mas na minha prática profissional, a gente faz de forma coletiva. Eu claro sei. que depois você vai afinando conforme a tua atuação. Por exemplo, a gente faz de forma coletiva, né, de forma geral, e aí cada educador social, tem o seu percurso, o seu planejamento. E aí a gente, enquanto equipe, vai sentar diretamente com esse educador e vai dizer, olha, nesse mês você vai trabalhar a violência contra a mulher, olha, eu te dou uma sugestão de que você trabalhe esse tema com uma outra profissional que te dê suporte. A gente vai conversando para os ajustes, mas eu não posso mudar. Eu sei. Posso mudar o planejamento dele assim, aqui, ó, você vai fazer esse planejamento que eu planejei para ti. Não, você tem condições de estar nesse serviço, você tem condições de fazer o planejamento. Né? Porque é Jackson, né, seu nome? Jackson, porque assim, ó, eu tenho pedagogia e agora eu tô me ampliando em arte cênica, entendeu? Pela UFAC. Faço teatro também. Aí, tipo, eu me sinto, assim, um pouco, assim, invisível, assim, nessas áreas, porque, tipo, porque na minha cabeça, quando eu assumi o seletivo, eu digo, não, eu vou fazer isso, e quando eu cheguei, não funcionava da tal forma, entendeu? Os usuários estão saindo do serviço entendeu? São bastante demandas, pelo que eu vejo no teu trabalho ali, né? E demandas a gente sempre vai ter, mas essas dificuldades, elas não acabam colaborando com o desenvolvimento do teu trabalho, principalmente, né? Ó, aí, outro ponto também, eu acho que eu tô tomando muito tempo, né? Então, demais. Mas só essa última pergunta. Tipo, eles querem me tirar da sala para mim e carregar banana, entendeu? Serviço que não é atribuído à minha função. Não é atribuído, você vai precisar se posicionar de forma educada, de forma civilizada, e vai dizer, olha, eu posso ajudar às vezes, mas o meu trabalho é outro, né? Aí, já me ameaçaram, tipo assim, disseram, ó, se você não fizer isso, teve até um vídeo que eu não sei se foi a Andréia que colocou no grupo, eu acho que deve ter sido a Andréia, eu até repostei lá, sobre como é que é, meu pai? Esqueci o nome. Abuso de poder, eu acho que é o vídeo que eu coloquei, entendeu? Tipo, a coordenadora, tipo, tá usando as autoridades dela pra mim querer me intimidar. Não, aí não, né? Aí tá tudo errado mesmo, né? Mas, de repente, você conversa com... no teu município tem o setor da vigilância? Tem, mas aqui gira tudo em torno da política. Difícil, né? Bem difícil. Aí eu também, agora com vocês, eu também quero estudar um pouco sobre o que a menina também falou, sobre o CISP, né? Vou ficar atento a tudo, tô aqui com o caderno anotando tudo. Você vai precisar, então, estudar bastante para se garantir, né? Para ver se você consegue atuar enquanto profissional, né? E aí você vai ter que se bancar. Não tem uma outra forma, porque eu pediria para você conversar com o coordenador tem essa questão política. A vigilância, que pode também atuar, né, de uma outra forma, também tem essa questão. Então, vai precisar ter muito jogo de cintura, mas você vai precisar se instrumentalizar muito para você mostrar, ó, tá aqui no documento, é isso aqui que eu vou precisar seguir e se bancar. Tá bom, então. Obrigado pelo conselho. Tá. Boa sorte. Obrigado.
Com relação ao Tomás, que eu digo, a gente tem que se posicionar, né? Quando eles disseram que eu era pedagoga, que eu ia ajudar nessas questões, contribuir nessas questões das práticas pedagógicas, eu me posicionei, porque cada técnico de referência, de 3 a 6, de 7 a 14, faziam o planejamento só a técnica e a orientadora. Eu sei, peraí, se eu sou pedagoga, eu tenho que estar no meio do planejamento. Já que eu vou contribuir com as minhas práticas pedagógicas, eu quero participar do planejamento. Como é que eu vou contribuir se eu não estou participando? Aí o que foi que eu disse? Vamos fazer disso, vamos se juntar todo mundo enquanto equipe, vamos trabalhar as mesmas temáticas de atividades diferenciadas. Claro que eu trabalho com 13 a 6, eu vou trabalhar com adolescente. Vamos, atividade diferenciada, certo? E outra coisa, a questão de lá, quando eu estava, era junto, de 7 a 14. Como é que eu trabalho criança e adolescente junto? Não pode, gente. Eu estou chegando agora, mas eu sei que não pode. Não pode, tem que respeitar. Não tem respeitar criança, o ciclo de vida de cada indivíduo. Por isso tem os grupos. Com certeza. Tá dentro do Mas não tem criança, não tem isso. Eles dizem, não tem criança, vamos atrás, vamos ver, vamos conseguir. Tem criança, sim. Entendeu? Tem que separar. Aí, graças a Deus, já estamos com ponto positivo. A gente se reúne agora enquanto equipe, fazemos o planejamento. Eu entro com as práticas pedagógicas, com dinamismo, vejo o que é melhor, vejo isso aqui é bom, vamos trabalhar isso aqui, entendeu? Tá maravilhoso com relação a isso, melhorou. E aí vai melhorando cada vez mais. Mas eu me posiciono quando eu vejo que uma coisa não está certa. Não é assim, não. Até onde eu sei, não é dessa forma. Entendeu? Eu não fico É uma construção coletiva, né, Antonilda? Não é individual. E ninguém vai fazer ninguém vai fazer o nosso trabalho. Nós temos que nos posicionar e fazer o nosso melhor. Por isso se instrumentalizar, né, gente? Por isso estudar. O conhecimento é tudo com, né, aquele post que a Andréa sempre coloca. Como é que a gente vai se posicionar se a gente não estudou? A gente tem que ter essa ferramenta para nos auxiliar e se bancar e se posicionar. Esse é o caminho. Tu vai pagar alguns preços, né? Mas não tem outra forma. É por isso que eu estou aqui, né? Até para chegar um dia que assim, você não pode ser técnico de referência. Aí eu tenho um embasamento como? Não posso? Entendeu? Eu estudo bem para depois eu argumentar. Estou só estudando. Sim, com certeza. Eu acho que acredito que quando a gente trabalha em equipe, o trabalho fica muito mais prazeroso, né? Porque cada profissional contribui de uma forma. Semana passada eu até coloquei no grupo, né, que a gente poderia trabalhar como sugestão de temática a questão das Olimpíadas, né? E foi o que nós trabalhamos a semana passada. E a nossa orientadora social, veio com jogos, aí fez o símbolo das Olimpíadas com o grupo de idosos, foi muito, muito bacana, muito bacana. Eu acho que só agrega o conhecimento, né? Eu acho que para a gente, como o colega falou, para a gente lidar com esse povo aí que muitas vezes a gente sabe que a questão da política é em todo lugar, né? Em todos os setores, principalmente esse ano, que é um ano eleitoreiro, né? A gente sabe que a questão da política pesa muito. Mas eu acho que o trabalho não pode parar, né? O serviço, ele é contínuo, ele é planejado, e esse planejamento tem que ser feito pela equipe, né? Não por um só, porque senão não precisaria ter uma equipe, né? Eu acho que é se empoderar mesmo de conhecimento, né? Dentro do nosso serviço, para poder lidar com esses outros profissionais aí, que todo lugar tem, a gente sabe disso. Eu ouso dizer que o serviço de convivência já começa com a gente, né, enquanto equipe, né? Porque aí a gente já trabalha como equipe. O serviço de convivência vai conviver. A gente tem que construir vínculo, né, com os amigos, né, com os outros profissionais. E o vínculo começa de nós, né? Começa com a gente. Então, como que a gente vai desenvolver um serviço de convivência
para o nosso usuário se a nossa equipe já está fragilizada, fragmentada, e isso infelizmente, é meio que comum acontecer, né, gente? Mas a gente tem que se pensar nesse serviço. Como que eu vou desenvolver um serviço de forma coletiva, construtiva? Era justamente que eu percebi, assim, quando eu entrei no CRAS, existiam muito essas coisinhas de picuinhazinha. Aí eu não falo com fulano, eu vou fazer planejamento. Quando eu cheguei, eles vão fazer todo mundo junto. Se você não quiser falar com ela lá fora, você não olhe para ela, mas aqui dentro, nós vamos se reunir todo mundo, porque nós somos a equipe e nós estamos aqui pelas crianças e pelos adolescentes. E se você não gosta lá fora, aqui dentro, e eu cheguei com a autoridade, porque eu já vi de conselheiro tutelado, uma violação de direito, eu já vi com posicionamento, entendeu? Tem hora que a gente tem que falar, tem hora que a gente tem que ser justo e dizer assim, assim, se você não gosta lá fora, não olhem para ela, não. Mas aqui dentro do CRAS, nós estamos aqui pelas crianças, nós estamos aqui pelos adolescentes, nós estamos aqui pelas pessoas vulneráveis, as pessoas que precisam do serviço. O CRAS não é nosso, o CRAS é do povo, é da população aqui. Então, vamos fazer por eles. Se lá fora... Não é nosso, é do povo, é da comunidade. O povo está aqui, amanhã eu posso não estar mais aqui, mas a comunidade vai estar aqui. Então, é do povo, vamos trabalhar. Eu não estou nem aí se eu não gosto de fulana. Eu posso nem gostar, mas eu vou fazer pelas crianças. Eu não gosto da coordenadora, eu não estou nem aí para a coordenadora, eu respeito ela, mas eu vou fazer pelas crianças. Entendeu? Eu sempre coloco isso aí para eles. E eu acredito que eles estão gostando do meu trabalho, porque eu chego e falo, entendeu? Porque às vezes eles não tinham essa coragem de falar, e eu tenho esse posicionamento de dizer, às vezes a coordenadora olha para mim, mas eu estou dizendo a verdade, não estou dizendo nada com ele. Estou dizendo nada que... Estou dizendo que realmente é o certo, né? Mas esse ano vai ser um ano muito desafiador, né, Antonilda, em função da política, né? Infelizmente acontece muito isso, né? E a gente sofre com isso também, porque se mistura muito a questão política com a questão pessoal e vira uma salada, e aí o usuário que precisa do trabalho fica nessa função, né? E agora, né? Vai ser bem desafiador mesmo. É a própria questão do assistencialismo, né? Porque a gente desenvolve um trabalho e, de repente, vem um certo candidato a vereador e enche a comunidade de cesta básica, de leite, aí bota o trabalho todo a perder, porque aí os usuários não vão querer até o serviço, sendo que eles recebem tudo o que, entre aspas, precisam, né? Desses amigos vereadores aí, e o serviço que é mais importante, né? Que é um trabalho de formiguinhas, a gente sabe como é difícil, e aí, nesses anos de política, acaba que botando por água abaixo aí todo o trabalho que a gente desenvolve aí, né, dentro do serviço. Então, é bem complicado. Descredibiliza, né, que ver quem trabalha nos serviços do PAIF e do PAEF, gente do céu, é muito desafiador. Os candidatos vereadores encaminham para lá dizendo que a pessoa vai lá receber uma cesta básica, vai receber isso, vai receber aquilo, e não, é um benefício eventual da política pública. Ela está atrelado ao PAIF, ao PAEF, ao acompanhamento familiar, né, e não é dessa forma que acontece. Só que aí descredibiliza, a gente fica assim, ó, é a assistente social que não quis dar, é o CRAS que não quis dar, é a coordenadora, é não sei quem. Se mistura muito essa questão, então vai ser um ano muito desafiador para todo mundo, gente. Não é fácil, até para quem está trabalhando, né, eu como trabalho de forma indireta numa OSC, né, também tem os seus desafios, mas para quem está dentro do CRAS e do CREA, gente, é muito desafiador mesmo, sabe? Infelizmente. Realmente está muito difícil, às vezes eles até dizem assim, vamos lá no CRAS, lá tem cesta básica, e não é assim, não é só chegar no CRAS e, peraí, que eu vou já preencher aqui, vou já lhe dar. Não, tem todo, né, o acompanhamento, tem que ver, eventualmente, não pode ser toda semana tá lá atrás, e isso acaba prejudicando, né, que eles começam a ficar chateados com a pessoa que atende, né, que a gente é conhecido da população, é conhecido da comunidade, então eles já ficam com raiva da pessoa. Foi fulana, foi a Antonilda que me atendeu e disse que não tinha cesta, entendeu? Essas coisinhas que, às vezes, e nesse período, as pessoas ficam muito assim, como posso dizer lá na equipe, muito inflamada, fica, né, o jeito, pode não dar, não, cesta básica não, entendeu? É meio complexo.
Nesse período é muito complexo. É isso que eu digo, vai ser bem desafiador para todo mundo, gente. Por mais que você não atue diretamente, mas são os desafios que a gente vai encontrando. No ano político vai ser assim, infelizmente, né? A Andréia tá bem quieta hoje. Eu tô quietinha aqui, só escutando vocês. Porque se eu falar muito, empoderar muito vocês vão acabar lá no arquivo lá. Vou transferir tudo vocês para o arquivo lá, porque quando a gente começa a incomodar, né? Aí eles pegam e acham um cantinho para a gente ficar lá bem quietinho, cumprindo lá o nosso horário, né? Eu digo para vocês, deve ter mais coordenadores aqui no grupo, né? Mas no período que eu trabalhei em coordenação, eu sempre dizia nas reuniões com a gestão que o meu maior problema não eram os adolescentes, né? As questões que precisavam ser resolvidas no serviço de convivência não era o público em si, né? Não eram as crianças, não eram os adolescentes, não eram os idosos, era a equipe, né? Essa relação da equipe, né? Esse entendimento do trabalhar em equipe é muito complicado mesmo, né? Para quem está na coordenação é muito difícil. A gente encontra colegas maravilhosos, né? Que vêm com perfil para trabalhar no serviço, porque tem que ter perfil, né? Eu fez o concurso, passou, mas nem sabe realmente, né, o que é que ele vai desenvolver, né? Essa questão da política também. Então, até deixar aí para finalizar para vocês uma reflexão, esses políticos, esses candidatos a vereadores aí no município de vocês, é o momento agora deles irem para a população, né, trazerem essa população para perto, né, com segundas intenções, com os objetivos que eles têm, né, mas olha o nosso papel fundamental, né, em trabalharmos com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, sobre política, sobre eleições, vamos bater de frente, né? Talvez a gente não vá ver resultados agora, mas futuramente as nossas crianças elas vão estar melhor preparadas para esses períodos eleitorais, né? Então vamos cobrar, vamos ensinar, né? Eu penso que é uma temática muito importante aí da gente trabalhar com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Eu penso aí que é um caminho para a gente conseguir aí fazer a efetividade dos objetivos mesmo do serviço de convivência, né? E eu percebo também uma necessidade muito grande, né, de um amparo, né, na recepção desses profissionais que chegam para o serviço, né? Que nem o Tomás falou, ele chegou agora, tudo novo, tudo diferente, né? Eu percebo que a pessoa passa no concurso, é contratada, ela é jogada lá no espaço, né? E ela vai aprendendo, perguntando, ela procurando, ela indo atrás, né? Perfeito, precisamos fazer isso, né? Mas falta também essa integração inicial, né? Essa acolhida também para, né, o servidor, o funcionário, para ele entender o que cabe a ele, o que não cabe, né? O que ele vai poder contribuir. Então, né, algumas fragilidades, questões mesmo de trabalhar, questões de RH, né, questões de convivência com o outro, né? Eu fico pensando um local que uma colega não fala com a outra, sendo que ela tem que trabalhar temáticas com as crianças de respeito, né? De companheirismo, né? De colaboração. Como que fica isso, né? Então, são questões aí que a gente precisa realmente pensar. Vou ficar quietinho, senão a gente começa a questionar muito, né? Eu penso que para a gente questionar, realmente, a gente precisa partir do conhecimento. Se nós temos o conhecimento, a gente consegue aí ter, né, argumentos comprovados, né? Bota lá a documentação embaixo do braço e vai, né?
Entendo esta solicitação, porém não me cabe, segundo o documento que eu li, né, conforme as orientações que eu busquei, né, se gestão é política, vamos para os conselhos, né, existem caminhos aí para a gente fazer valer, mas não vou falar muito, né, porque senão depois a gente é convidado a ir para trabalhar no arquivo, e aí as coisas, né, ficam complicadas para a gente. Agradeço, Jassa, tá, pela participação de hoje. Fiquei quietinha também, porque eu gosto muito, gente, de escutar a Jassa. Estou contente de ver a Cleonice novamente aqui com a gente. Participe mais vezes, Cleonice. Eu penso que você pode contribuir bastante aqui com a gente, né, tendo esse olhar de gestão, né, eu penso que colabora bastante também. Agradeço aos demais colegas aí, as parcerias de sempre, todas as noites estão aí, né, estou vendo aqui o rostinho da Ilza, nossa colega que não nos abandona, né, deve ter mais gente, mas aqui agora eu não estou visualizando. Bem-vindo aos novos que chegaram, fiquem à vontade, venham mais vezes, né, Sandra, podem sugerir temáticas, como a Cleonice colocou, né, a gente tenta procurar um profissional que realmente tenha experiência para vir falar, né? E aí a gente vai, né, com sugestões de temáticas de vocês, a gente vai, quem quiser também contribuir, como a Jassa fez hoje, comandando, fiquem à vontade, tá? É uma construção conjunta, né? É uma construção conjunta, todos sabemos, alguns têm mais teoria, outros têm mais práticas, né? Mas esse intuito mesmo, tá? Tomás, Antonilda, né, esse momento de desabafo é muito importante também, né? Então, assim, é importante vocês colocarem isso para fora, porque outros colegas se identificam, né? Alguns colegas podem trazer nortes para vocês, enquanto vocês colocam essas questões, essas angústias, né? E juntos a gente vai se fortalecendo, né? Vamos ter o objetivo de fazer por quem? Pelo usuário. Ponto, né? Então, se a gente acorda de manhã, se a gente, né, vai com o objetivo de fazer o melhor para o usuário, se a gente planeja pensando no usuário, né, eu acho aí que já é, né, um caminho para que a gente consiga se manter, né, e sempre se atualizar, porque eles, independente do tempo que passar, se você encontrar na padaria, na pracinha, no mercado, ele vai te chamar, ele vai dizer que você fez diferença na vida dele, e é isso que importa, né? O político vai passar, o gestor vai passar, né? Porque ele não está ali no dia a dia, no vínculo, né? Mas você vai encontrar pessoas aí que vão dizer para você a curto prazo e longo prazo que sim, você estava no caminho certo, que você fez a diferença, né? Então, vamos abrir as câmeras, né? Fazer o registro aí da nossa foto, todos lindos e maravilhosos, caminhando para as 21h11. A Débora estava aqui, escondidinha, agora dá para ver o rosto de todo mundo, olha só. Tem umas carinhas novas aqui. Quem pode fazer o print para a professora, porque a professora aqui tem um problema que às vezes não consegue fazer. Alguém consegue fazer? E jogar lá no grupo? Alguém fez? Alguém conseguiu fazer? Eu fiz aqui, professor. Deixa eu ver se deu certo. Deixa eu só ver se deu certo. Deu certo? Então, tá jóia. Obrigada, gente. Obrigada, Jassa, novamente, tá? Uma boa semana de trabalho para vocês e um bom descanso. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.